Números capítulo 13, versículo 25 ao 33. E eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos nossos olhos. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Hoje nós vamos falar sobre dois homens, meus irmãos, que nos ensinam uma lição poderosa. E esses dois homens são nada mais nada menos que Josué e Caleb. Lá no livro de Números, capítulo 13 e 14, nós vemos a coragem deles ao avistarem a terra prometida. Eles viram, meus irmãos, o mesmo cenário que os outros 10 espias viram. E eles, meus irmãos, eles decidiram focar na promessa de Deus e não nos problemas. E sabe de uma coisa que eu estive aqui pensando, meditando nessa palavra? É que nós, muitas das vezes, somos que nem os 10 espias. Nós ficamos tão fixados nos nossos gigantes que esquecemos as bênçãos de Deus. E esses gigantes são nada mais, nada menos que os problemas da vida. E a gente esquece, né, meu irmão, que as bênçãos que Deus já nos preparou. Agora você imagina a cena, meu irmão. O povo de Israel no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Aí Moisés envia 12 espias para explorar a terra de Canaã e eles voltam com um relatório. Ah, a terra é incrível, é cheia de frutos, tem uvas gigantes que precisam, os caixas tão grandes que precisam de 2 homens para carregar. Mas 10 dos espias só falaram dos problemas. A gente vai ver ali nos versículos seguintes, só fala dos problemas. Ah, os habitantes são fortes. Nossa, a cidade tem muralhas altas. Nossa, o povo é muito poderoso. Aí o povo, né, começa a ficar com medo e começa a murmurar ali perante Moisés, querendo até voltar para o Egito. Vê se pode, meu irmão. Querer voltar a ser escravo, voltar para a servidão. Mas Josué e Caleb, eles viram a mesma terra e disseram: a terra é muito boa. Se Deus está conosco, nós vamos conquistá-la. Agora, meu irmão e minha irmã, a pergunta que eu deixo para você é: por que Josué e Caleb foram diferentes? Sabe por que eles foram diferentes? Porque eles escolheram olhar para a solução e não para o problema. E a gente pode tirar 3 importantes lições, né, da coragem deles. Primeiro, é a fé acima das circunstâncias. Eles sabiam, meus irmãos, que os gigantes eram reais, mas creram que Deus era maior. E lá em Números 14, versículo 8, eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. A fé deles não negava o desafio, né? Mas eles colocavam Deus acima deles. E segundo, ousadia contra a multidão. Quando o povo quis apedrejá-los por causa da sua fé, Josué e Caleb, eles não recuaram. Eles rasgaram as vestes e insistiram: não temam o povo dessa terra. Está lá em Números 14, versículo 9. Ou seja, meu irmão, coragem é falar a verdade de Deus, mesmo quando todos estão contra você. Às vezes você está num ambiente que as pessoas começa a falar mal de Deus e você acaba ficando acuado. Mas não, meu irmão. O certo é você ter coragem e enfrentar mesmo a multidão. Que estiver escarnecendo a Deus ali, você enfrenta. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 10, a gente não deve temer: ah, eu posso perder o meu emprego, eu posso... Meu irmão, a pior coisa é perder a salvação por ser omisso, por ser covarde. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto,
qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E terceiro, meus irmãos, é o foco nas bênçãos. Que é enquanto os outros viam muralhas, Josué e Caleb, eles viam a terra que mana leite e mel. Eles escolheram olhar para o Deus que prometeu, não para o inimigo que estava ali diante deles nessa terra. Agora, meus irmãos, fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, quantas vezes nós fazemos como os 10 espias, né? Olhamos para o gigante, uma conta que não fecha, um problema familiar, uma enfermidade, um sonho que parece impossível, e esquecemos as promessas de Deus. Nós ficamos tão focados ali no problema que não vemos a solução que Deus já colocou à nossa frente. E talvez você esteja enfrentando um gigante agora, né? Que é a doença, o desemprego, ou até a dúvida no coração, né? Acerca da palavra de Deus. Eu lembro aqui que no primeiro vídeo do canal eu falei sobre os 2 discípulos a caminho de Emaús. Naquele cenário ali, Jesus havia sido crucificado. Ele estava voltando a caminho de Emaús, triste ali, falando, depois de ver tanto milagre, de ver Jesus ressuscitar Lázaro, a menina de 12 anos, filha de Jairo, lá o príncipe da sinagoga. Ele ressuscita ela, depois de ver tantos milagres e ver Jesus crucificado, eles desanimaram. Tava voltando desanimado, acho que, né? Acabou, cada um para sua casa. E ali o mesmo Jesus se aproxima deles e começa a falar com eles, só que eles não conseguiam enxergar Jesus. Eu falo disso no primeiro vídeo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no canal, o primeiro vídeo do canal, é muito interessante a história, muito bonito. Jesus do lado deles, eles não enxergavam Jesus por conta dos problemas, né, das muralhas aqui da vida e desses gigantes, né, que nós enfrentamos. Mas assim como Josué e Caleb, meus irmãos, Deus nos chama a mudar de foco, ou seja, parar de contar quantos gigantes estão na sua frente e começar a contar as bênçãos que Deus já te deu. Porque a palavra de Deus vai falar também que nós devemos trazer à tona aquilo que nos dá esperança. Um exemplo, você ficar assistindo esses jornais aí, que fala de morte, você liga o telejornal, aí você abre a internet, é morte, é corrupção, você fica desconsolado da vida, né? Você acha que nada vai dar certo, aquilo vai te jogando para baixo. Por isso que a Bíblia, ela enfatiza isso, de trazer à tona aquilo que te dá esperança. O que nos dá esperança é a volta de Cristo, é a palavra de Deus. É nós focarmos mais na palavra e no reino. Porque a nossa vida, ela dura o quê? No máximo 80, 90 anos, né? E menos para alguns. E nós devemos focar naquilo que nos dá esperança, focar no reino de Deus. Porque isso aqui é só uma passagem, isso aqui é só transitório. Então nós devemos tirar o gigante, né, e confiar em Deus, porque ele é maior que qualquer muralha. E se Deus prometeu, meu irmão, ele vai cumprir. E avançar com coragem, que nem eles avançaram. É não deixar o medo ou a opinião dos outros te paralisar. É crer que Deus está com você, assim como esteve com Josué e Caleb. E aqui seguindo aqui, meu irmão, para a conclusão, olha para você ver, ó, como é que as coisas são. Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que entraram na terra prometida, porque eles escolheram focar nas bênçãos de Deus e não nos problemas. Hoje, meu irmão, Deus te convida a fazer o mesmo. Qual é o gigante que está tirando seu foco? Traga isso a Deus em oração e vamos juntos olhar para as promessas de Deus e avançar com coragem. Meu irmão, a geração que saiu do Egito ali dos escravos, que Deus abriu o Mar Vermelho, não entrou ninguém daquela geração na terra prometida. Só Josué e Caleb entraram. E aquela geração ficou perambulando no deserto por 40 anos. Enquanto não morreu o último, eles não pisaram dentro da terra prometida. Por causa de murmuração, desobediência. E Moisés, e vai vendo, meu irmão, Moisés foi o que guiou todos eles ali pelo deserto. Intercedeu por eles, pedia, até clamava a Deus, né, pedindo perdão pelo povo. E Moisés não entrou também na terra prometida. Ele não entrou por conta de uma desobediência. Deus manda ele falar para a rocha emanar água ali, ele vai e bate com o cajado dele 2 vezes na rocha, e aí verte a água ali e tal, mas por causa disso, por causa dessa desobediência, ele não pôde pisar na terra prometida. Mas Moisés, ele foi pro céu, meu irmão, ele só não pisou na terra prometida. E prova disso que eu tô falando é lá em Mateus capítulo 17, lá no versículo 3, lá no Monte da Transfiguração, aparece Elias e Moisés para Jesus. É interessante, você depois dá uma conferida nesse capítulo aí, os irmãos que gostam aí de estar lendo a palavra de Deus. Então, meu irmão, nós devemos obedecer a Deus, confiar na palavra dele, focar em Deus, em que Deus pode fazer, e menos nos gigantes da vida, né? Que são os nossos problemas, e fazer a nossa parte também, né? Não é só ficar deitado em casa achando que, vou ficar aqui orando que as coisas vão mudar. Não, é orar e agir, porque é assim que Deus gosta. E assim eu agradeço você que esteve aqui por mais essa breve mensagem no canal Sal da Terra, Luz do Mundo.
Mas vamos orar aqui antes de terminar esse vídeo, né, meu irmão? E agradecer ao Senhor por mais essa rica mensagem. Senhor, obrigado por nos ensinar com Josué e Caleb. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, ó Pai, por nos ajudar a tirar os olhos dos problemas e a focar nas tuas promessas. Senhor, nos dê a coragem para avançar, sabendo que o Senhor é maior do que qualquer gigante. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está sendo oprimida pelo inimigo, Senhor. Sendo oprimido por esse gigante, ó Pai. Talvez seja uma enfermidade, um desemprego, o divórcio. Pai, em nome de Jesus eu oro que essa situação venha se resolver da melhor forma possível, meu Deus. Pai, em nome de Jesus eu entrego cada vida que está aqui nesse canal nas tuas mãos e agradeço pela vitória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão, irmã, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, né, ativar todas as notificações e curtir, comentar e compartilhar. Deus os abençoe.